Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, aproveitando que estamos em clima de copinha para trazer mais uma tier list para vocês. Moleques da base, todos os jogadores revelados na base do Corinthians de uma determinada data até hoje, então tem bastante nome aí, bastante categoria, bastante coisa pra gente fazer hoje. Hoje as categorias são um pouquinho diferentes, a gente abriu para top 5, a segunda é top 10, jogou muito, bom de bola, mediano, mal jogou, foi mal e quem? Deixar bem claro que a gente vai tratar aqui de todos os moleques da base aqui, pelo menos a gente tem um mínimo de noção de como avaliar do século XXI. Então a gente vê ali que o primeiro, por exemplo, é o do Gaspar, que surgiu em 2000, Sim. De 2000 para 2001 ali, e é o primeiro que a gente vai falar aqui na lista. Que mesmo é um cara que a gente não viu jogar na segunda, a gente viu na segunda passagem, né? Na primeira, que foi o auge dele pelo Corinthians, a gente acabou não vendo. Mas, cara, se a gente for pegar o parâmetro que o Edu Gaspar é uma revelação da base do Corinthians, que estava numa copinha que ele foi campeão fazendo um gol em final, e é um cara que foi campeão mundial com o Corinthians. Batendo pênalti, indo bem, jogando bem no Corinthians, teve uma carreira muito boa na Europa. O Edu Gaspar é uma boa revelação da base do Corinthians, mano. Então, vamos deixar claro, né? A gente vai avaliar aqui o que eles jogaram no Corinthians. Mas eu acho também que, entra um pouquinho, porque é inconsciente. Mas vamos priorizar o que os caras jogaram no Corinthians. E querendo ou não, também, você acaba se pegando um fato de, quando você revelou um zagueiro legal, quando você revelou um meia legal que deu certo na Europa, por exemplo, acaba se pegando um pouco. Cara, eu já largaria o Edu ali no top 10. Beliscando no top 5, acho que dá até pra gente cogitar um pouquinho mais pra frente. Mas vamos de top 10 por enquanto. O próximo é o Gil, que aí eu já acho que a gente pode concordar que é top 5. Já pode concordar. Pra quem não sabe, tem muitas vezes que isso acontece, que vai sair uma lista de os maiores artilheiros do Corinthians no século. Os jogadores que mais fizeram gol em clássico. Aí tá lá Gil e todo mundo fala, o zagueiro. Mas não, é o atacante o Gil, que jogou muito bem no Corinthians no começo do século, revelado na base, super decisivo, super importante em 2002, super importante em 2003 e tá entre os maiores artilheiros do Corinthians no século, cara. Foi um baita jogador no Corinthians, um baita jogador. Camisa 10 por muito tempo. Jogou muita bola no Corinthians, extremamente subestimado e, cara, impressionantemente esquecido por muita gente. O Gil é um cara que poderia ter um status, pelo que ganhou e pelo tempo que ficou, não sei se de ídolo, mas de um jogador bem importante na história. Sim. E muitas vezes ninguém nem menciona ele como, nesse século, os principais, né? O próximo é o Anderson, que, vou confessar aqui, a gente estava trocando ideia antes de começar, o Guta, por exemplo, não conhecia. Eu conheci só porque eu pesquisei aqui para fazer essa tier list. E, cara, o Anderson é um cara também esquecido na história do Corinthians, que jogou mais ou menos aqui naquela mesma faixa que o Gil. O Anderson tem mais de 200 jogos com a camisa do Corinthians, tem 4 ou 5 títulos, se eu não me engano. Desses 200 jogos, acho que 199 como titular. Então, é um cara que jogou muito tempo. A gente não viu, então é difícil avaliar muito alto, mas dá pra tacar ali num bom de bola, pô. A gente vai avaliar justamente pelo que a gente sabe dele em relação à pesquisa, né? É o que pesquisou. Foi campeão da Copa do Brasil como titular em 2002, teve uma boa sequência no time, bastante jogos, tá ali no top 15 zagueiros que mais marcaram gols com a camisa do Corinthians, que mais jogaram também. Então, assim, é um cara que ele merece ter um know-how legal. Eu acho que o bom de bola, por enquanto, ele pode bastar, mas eu subiria futuramente. Pode ser. Porque, querendo ou não, nessa lista tem muito moleque que não vingou, mano. Então, vamos ver qual que vai ser a nota de corte, né? Às vezes a gente quer colocar ali uns caras no bom de bola, a gente fala, talvez o Anderson tenha jogado mais e bota mais pra cima. Betão, que aí também surgiu em 2005, ficou até 2007 quando caiu e acabou ficando muito marcado. Mas o Betão, ele tem duas faixas da história dele no Corinthians que são bem diferentes. A primeira delas, que é o começo da carreira dele, especialmente em 2005, que o Betão era bom zagueiro. Exato. Betão foi bem no Corinthians nesse período, era querido, era um cara que muitas vezes assumia a responsabilidade mesmo sendo novo. Vale lembrar que em 2007 ele foi o capitão do Corinthians em muitos momentos e ele não tinha uma idade tão avançada assim para ser um capitão e ter que assumir essa responsabilidade. E acabou sendo jogado muito nas costas dele por um time que estava ruim, que estava mal, e ele era o cara que recebia mais porrada por ter essa responsabilidade. Mas, pra mim, o Betão tá longe de ser um dos piores daquele time do Corinthians de 2007. É que ele ficou muito marcado, mas um dos piores ele não era. Se o Corinthians tivesse se livrado, ele seria colocado ali como um dos, entre aspas, heróis, até pelo aquele gol contra o São Paulo que ele faz no segundo turno. Então, cara, o Betão eu acho que é um pouco injustiçado, mas também não dá pra gente colocar num patamar muito alto. Também acho. Eu acho que eu iria de mediano. Eu também, eu concordo. Porque ele participa do pior momento da história do Corinthians e é um dos protagonistas ali, mas, cara, um pouco injusto também. Vamos passar agora para um momento de dificuldade, onde a gente vai ter que separar o Diego Coelho jogador do Diego Coelho técnico. Aí vamos ter que fazer esse exercício Porque o treinador é horripilante, né?
O lateral direito, o Diego Coelho, era um bom jogador, mano. Vários gols de falta, marcou uma época ali entre 2004 e 2006, né? Por ali que o Coelho acabou jogando um pouco mais. Acho que 2006 até que ele vira titular de fato, até ser negociado depois. Só que é difícil porque a gente não viu. A gente tem que se basear pelo que a gente sabe. A gente não viu. O que a gente sabe sobre o Coelho? Exatamente o que você falou. Muitos gols de falta, um cara que batia muito bem na bola, mas um jogador também que ficou muito marcado na eliminação contra o River Plate nas oitavas da Libertadores de 2006, que ele faz um gol contra enquanto o jogo estava 1-0 pro Corinthians e o Corinthians estava se classificando. Eu tô louco ou ele é expulso nesse jogo também? Eu já não sei. Eu sei que ele faz um gol contra. Ele talvez tenha sido expulso também. Então, assim, ficou marcado desse lado negativo. Mas era um bom jogador, né? Fez história no Corinthians. Acho que no mediano junto ali com o Betão. Foi campeão brasileiro em 2005 também, né? Junto com o Betão. Sim. Ele faz o gol, né? Também no último jogo lá contra o Goiás, se eu não me engano. Não passa disso, né? Não sei se tem muitos capítulos a mais na história pelo Corinthians. Também é difícil a gente argumentar sobre. A gente consegue falar um pouco mais pra frente. Inclusive, se tiver alguma rapaziada mais velha assistindo, se a gente estiver sendo injusto, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai ler, porque realmente a gente não tem tanto parâmetro para avaliar alguns jogadores. Lembrando, eu já falei isso algumas vezes, a gente é nascido em 2002, então muitas das coisas que a gente vai falar aqui nesse começo é mais de pesquisa. Nessa época a gente tinha 4, 5 anos. Wilson subiu da base junto com o Jô, mas quem é o Wilson? Quem é esse cidadão? Vou trazer uma informação aqui porque eu tenho essa informação. Nunca ouvi falar na vida. Em 2003, no jogo que o Jô faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, o Wilson também faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, faz 2 gols no jogo contra o Internacional. Caralho. Toma aí no teu peito essa informação. Caralho. E fez o que depois? Não faço a menor ideia. Então é isso, Wilson. Parabéns, viu? Vamos falar do jogo. E vamos falar de mais um jogador que está presente no top 5. Com certeza. Porque não tem como não estar o artilheiro do Corinthians no século, um cara que foi melhor jogador de Brasileirão, artilheiro de Brasileirão, bicampeão brasileiro, jogando muito em 17, sendo importante também na conquista de 2005, o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Corinthians, se eu não me engano, acho que ainda é dele esse posto, né? E fora que o Jô teve carreira de seleção brasileira, teve carreira europeia, Manchester City. Então é uma das maiores revelações da base do Corinthians desse século, sem dúvida nenhuma, e importantíssimo ídolo do Corinthians. Cara, dispensa comentários. O Jô, ele é muito grande na história do Corinthians. Se a gente for fazer aqui, se o Jô tá no top 5, se fosse top 1, top 2, eu acho que daria pra ter discussão também. Se daria pra ter. Bruno Otávio foi mal. Foi mal. Aí não tem nem... Ei, Bruno Otávio. Vamos lembrar que o Bruno Otávio ele subiu em 2005. Aliás, subiu em 2004 e fica acho que até 2011. Ele tinha contrato com o Corinthians em 2011. Foi emprestado por uma caralhada de time. Tem mais de 100 jogos como profissional, não pelo Corinthians, profissional, e nunca marcou um gol. Se aposentou, se não me engano, aos 27, 28 anos. Tem a narração marcante do Milton Leite, né, no jogo contra o Palmeiras. Sim. E assim, eu vou falar real. O Bruno Otávio é mais um jogador que, por boa parte do tempo dentro do Corinthians, a gente não viu tanto assim. Mas pelo que falam, pelo retrospecto que a gente tem, pela repercussão que ficou do Bruno Otávio, principalmente nos momentos ruins do Corinthians daquela época, cara, não tem o que dizer, né? Foi mal. Rosinei. Posso dar a minha opinião aqui? Pode. Bom de bola. Eu também acho. Rosinei foi bom de bola, mano. Subestimadíssimo. 2005 foi muito importante. Fez muitos gols na campanha de 2005 do Campeonato Brasileiro. Rosinei foi bom de bola no Corinthians. Decidiu o clássico, importantíssimo em 2005. E eu acho, inclusive, que o Rosinei ele tem potencial para subir nessa lista também quando a gente for avaliar no final. Pode ser. Porque lembrando que a gente pode mudar, né, a qualquer momento. E, cara, super importante uma conquista de Campeonato Brasileiro. Então, titularaço só a isso. inteira. Só isso já credencia o Rosinei pra estar aí. Fábio Ferreira. Foi mal. Foi mal demais. Pior que o Betão. Péssimo Tava ali zagueiro, na mesma mano. época. Péssimo o Betão zagueiro. ficou mais marcado no rebaixamento, mas também porque ele era, entre aspas, mais protagonista. O Fábio Ferreira era pior que ele e mais coadjuvante ainda, o que acaba piorando a nossa leitura dele. Eu lembro de uma imagem muito clara da minha infância que eu acho que traduz muito bem o fato de a gente entender que o Fábio Ferreira era um mau jogador. Campeonato Brasileiro de 2010, 2011, se eu não me engano, eu tinha o álbum, tava completando e faltou uma figurinha. E eu vi que era o Fábio Ferreira e eu fiquei muito triste e não completei o álbum. Ou seja, porra, não tem outro motivo pra falar. Fábio Ferreira, um jogador ruim, também marcado no ano de 2007. E que muita gente nem sabe que é da base do Corinthians, pra você ver que o tão pouco identificado que acabou sendo. Júlio César. Esse é difícil. Ah, cara, porque... Vamos falar de qualidade? De qualidade é no máximo bom de bola. De importância tem que estar lá em cima.
Mas, mano, de importância eu acho que ele pega um top 10, velho. Vamos largar no jogo muito só pra estrear ali? E se faltar a gente no top 10, tem que ter 5 no top 5 e 5 no top 10. Se faltar, a gente tá aquele ali. É que o Júlio é complicado. Pode ser, é complicado. Mas eu também fico receoso de colocar ele no jogo muito, tá ligado? Mas é porque o parâmetro de moleques da base vai ser mais ou menos isso. Sim, é que o Júlio... Qual que é o lance do Júlio César no Corinthians? Ele era um bom goleiro, mas ele não era um goleiro milagroso. Cometia seus erros. Em 2011 foi muito bem na campanha do Brasileirão. Mas, por exemplo, se o Corinthians não dá sorte e não tem o trabalho competente de contratar o Cássio naquela época, o Júlio César vindo da falha no Paulistão contra a Ponte Preta, já um pouco mais inseguro. Pô, o Corinthians ganha a Libertadores, mano? Não ganha. Eu acho que não. E isso é um ponto que não torna o Júlio César ruim, mas também a gente não dá pra falar, pô, só porque o Júlio César ganha Libertadores, Mundial. Se fosse ele titular, a gente não ia ganhar. Isso é foda. Mas ele é um cara super identificado e super vitorioso. Dito isso... Vamos no jogou muito, mano. Eu acho um crime com o Júlio César também, por tudo que ele ganhou e pela identificação que ele tem, colocar bem pra baixo. Eu acho justo também. E se for considerar que ele foi titular 2010, logo depois que o Felipe sai, 2011 muito bem. Em 2012, realmente, ele faz um começo de ano ruim, depois virar banco. Cara, só nesses 2 anos ele já representou, pelo menos, e ganhou título. Sim. Fagner, top 5. Top 5, sem dúvida. A gente, nesse momento, tá um pouco engasgado com o Fagner, ele acabou de ir pro Cruzeiro. Sim. Mas é inegável o tamanho do Fagner só do Corinthians e a bola que ele jogou como jogador do Corinthians. Tem muita gente que até começou a inverter um pouco os papéis e tá desmerecendo muito o Fagner. Eu sei que muita gente ficou chateada, muita gente ficou desapontada com o desempenho dele nos últimos anos. A gente criticou pra cacete o Fagner, mas não apaga 2 brasileiros, 3 paulistas, ter sido revelado pelo Corinthians, está entre os que mais jogou na história do Corinthians, ser um cara que por quase 10 anos foi o melhor lateral do país. Não apaga, cara. O Fagner é muito ídolo do Corinthians e ele briga pelo pódio nessa tier-list. O Fagner é uma puta revelação do Corinthians, cara. Não tem o que falar. Fica um sentimento mais de gratidão do que de raiva, enfim. Vamos de William Premier League. Aí eu tenho uma opinião mas muito polêmica. Mas a gente vai ter que fazer aqui um apanhado geral. Porque ele tem 2 passagens que tem que ser considerado. Ele sobe em 2006, começa a jogar um pouco. 2007 ele vira protagonista do time. Realmente, vários jogadores falaram que depois que o William sai, o time desmancha praticamente. Sim. Porque ele realmente era o fator desequilibrante daquele time. E depois, quando ele volta, ele decepciona. Ele joga bem, mas não faz tantos gols, dá poucas assistências também. E decepciona em ser protagonista do time como ele foi antes. Pra mim, a volta do William é uma das mais decepcionantes que eu já vi no Corinthians, cara. Tipo, eu entendo quando você fala que jogou bem, porque de fato, você não olhava pro William e falava que o cara era um pereba, tá Todo ligado? o tempo que ele tava aqui na segunda passagem, você falava que esse cara é titular. Absoluto. Eu fiquei em dúvida em alguns momentos, mas faz sentido. Porque o William, querendo ou não, é um jogador que você via ele jogando, pô, o cara tem talento, tem habilidade. Mas, pô, irmão, 1 gol só na segunda passagem, poucas assistências, não resolveu praticamente jogo nenhum. E na primeira passagem ele era o elo principal do time, mas foi por muito pouco tempo, só 2 gols também, era muito moleque. Cara, eu, por exemplo, eu não consigo colocar o William, apesar de que, se a gente for analisar a carreira, o William é lá em cima, né? O William foi um dos jogadores com mais sucesso que o Corinthians revelou. Mas se o critério principal, se o critério que a gente vai colocar em cima for desempenho no Corinthians, eu não coloco pra cima de mediano. Cara, eu colocaria ele entre mediano e bom de bola, sabia? Seria tipo a categoria William, mas entre bom de bola e mediano. Cara, a segunda passagem eu acho que pegou mal. E ele jogou mais tempo na segunda passagem do que na primeira. Na segunda passagem ele ficou 1 ano, se não me engano, né? O meio de 21 até o meio de 22. E na outra ele praticamente jogou 6 meses só aparecendo mesmo, sendo protagonista e jogando vários jogos. E vamos falar real, pipocou em vários momentos. Não em questão dentro de campo. E querendo não quis jogar em vários momentos. E querendo ou não, isso mano, é foda. Um atacante da qualidade dele, do tamanho que o William virou, ter 3 gols só pelo Corinthians é muito decepcionante. Eu vou tacar no mediano também. E mediano porque pra mim não tem uma categoria aí que, enfim, um pouco mais ofensiva. Senão eu colocaria. Lulinha foi mal. Foi mal. Não precisa nem discutir muito sobre, né? A maior revelação da época, era a maior promessa que tinha na base do Corinthians e foi um dos grandes flops aí que a gente viu. O tal do maior flop da história do Corinthians. Everton Ribeiro. Eu acho que dá pra inaugurar o mal jogou. Sabia? Ele chegou a jogar. O injustiçado só que ele foi usado como lateral esquerdo, não era titular absoluto, revezava muito. E, cara, se for olhar, o Everton Ribeiro tem o quê?
17 jogos pelo Corinthians, alguma coisa assim? Não acho que tem muito mais. E subiu num ano muito conturbado. Eu não sei se ele sobe em 2006 ou 2007, eu acho que foi 2007, né? Mas, de qualquer forma, cara, num momento muito conturbado. Vamos esquecer, então, aqui, vamos definir que a gente vai esquecer o critério carreira? Porque senão a gente vai ser muito injusto com o Ayrton Ribeiro, que é um puta jogador e é um dos melhores meias do futebol brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Briga pelo pódio dos melhores meias. Mas no Corinthians ele mal jogou. Não tem o que dizer. Dentinho. É usar um top 5? Cara, eu não sei se eu usar, mano. Ele jogou muito no Corinthians. Jogou muita bola. Eu não sei se eu usar, porque eu tô pensando quem que vai vir por aí, porque tem muito nome. Vamos jogar por enquanto, qualquer coisa a gente desce. Vamos jogar por enquanto. Cara, vale lembrar também, o Dentinho por muito tempo foi o maior artilheiro do Corinthians do século. Foi muito importante em 2008 pro Corinthians subir, chegar em final de Copa do Brasil. No ano seguinte para conquistar a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Paulista. 2010 jogou muita bola também, 2011 no comecinho tava ali meio oscilando, mas tava jogando e tava fazendo gol e depois foi vendido e nunca mais voltou. E deixou um pouco essa mágoa porque a gente, por exemplo, que é novo, que é da geração Dentinho, que achava ele muito foda quando a gente era criança, sempre esperou ver o Dentinho de volta e acabou não acontecendo. Eu lembro que no começo do Arena, quando a gente criou a página, uma das primeiras notícias era sobre essa possível volta do Dentinho, que a gente ficou repercutindo. Mas não rolou. E, cara, eu acho muito impressionante o feito do Dentinho, porque a gente pega o Jô, que é o maior artilheiro do Corinthians no século. Mas o Jô, ele faz poucos gols numa primeira passagem, tem que uma quantidade razoável de gols numa primeira passagem que ele era moleque. Ele volta em 2017, e aí sim que ele chove de fazer gol em 2017, que depois ele tem a passagem dele... ele era ponta, né? Também. Mas que ele tem a passagem dele depois em 20, que ele faz gol em 20, faz gol em 21, chega a fazer gol em 22. O Dentinho, ele faz todos esses gols dele numa passagem quando que ele ainda era moleque. Então ele sobe e já começa a fazer gol pra cacete. Isso é muito difícil. É muito raro você ver um jogador saindo da base, em transição, e ainda mais num momento difícil, que lembrando, o Dentinho também sobe num momento delicadíssimo do Corinthians, dele, cara, ter essa grana de fazer gol, de decidir jogo, de ser importante. Muito. E ele, é que nem você falou, gols decisivos e titularidade em títulos do Corinthians, seja de Copa do Brasil, seja de Série B, seja de, enfim, protagonismo em outros momentos. Na campanha de 2009 da Copa do Brasil ele faz bastante gol, inclusive. Faz gol importantíssimo, se eu não me engano, faz contra o Vasco, se eu não me engano, fora de casa. Pode ser na semi, pode ser. Então, foi super importante o Dentinho. Eu acho justo esse top 5 por enquanto, mano. Goleiro Rafael. Posso falar? Foi mal. Eu lembro de em 2 jogos no Pacaembu que esse maluco tava no gol, o Corinthians perdeu porque esse maluco era um frangueiro. Eu me recuso a colocar no mal jogou. O Rafael que tá na Portuguesa agora. Me recuso, foi mal. Não gosto. Eu não tenho muita lembrança pra de fato lembrar de alguma falha. Eu também não tenho, mas eu lembro desses 2 jogos desse desgraçado. Eu só lembro que ele passou pouco tempo no Corinthians, mas se você prefere o foi mal, vamos Foi mal. Boquita. Foi mal também, né? Foi mal. Foi bem melhor que o Lulinha. Foi mal. Mas o Boquita, dito isso, já viu um golaço dele no Pacaembu contra o Atlético Mineiro. Não, mano, o Boquita não era tão ruim. Tem gente que coloca o Boquita na seleção dos piores da história do Corinthians. Não, cara. O Boquita sabia dar um passezinho ou outro, tinha até uma boa finalização de fora da área, mas também, assim como no Lulinha, a expectativa era gigantesca e ele não virou nada. Então, vai ficar por aí. Dodô. Mal jogou. Dodô depois teve uma carreira até que boa, né, mas... Não, uma boa carreira. Boa carreira, jogou só pro clube grande, é que agora no final, que teve essa última passagem no Santos, que realmente decepcionou demais. Sim. William Moraes, que infelizmente faleceu no final de 2010, começo de 2011, né? Acho que foi isso. Acaba ficando mal, jogou, se não me engano, 5 jogos só pelo Corinthians. É uma pena, porque é um cara que tinha muito potencial, é um jogador que sabia fazer gol. Eu lembro de um gol dele contra o Atlético Goianiense, que é aquele jogo que a gente pede 4-3 com o Adilson Batista já, se eu não me engano. Mas assim, é muito triste, né? Não dá nem pra avaliar, não dá pra avaliar a carreira, nada, porque aconteceu essa fatalidade, infelizmente. Danilo Fernandes. E aí? Então, é que ele tem um recorte curto de jogos. Eu muito me lembro dele jogar pelo Corinthians. Eu lembro de desempenhos dele, que era, cara... Arroz com feijão. Nota 4,5, 5. Chama arroz com feijão ali. Não era o Danilo Fernandes que foi goleiro do Sport, foi goleiro do Inter, do Bahia. Era um nível um pouquinhozinho abaixo. Eu acho que eu jogaria no mal jogou também. Eu também. Vamos lá. É que ele passa mais tempo no Corinthians, né? Sim. Então você lembra mais dele porque ele fica anos sendo goleiro reserva. Ele fica anos sendo goleiro reserva do Júlio César, depois vira goleiro reserva do Cássio também. Teve o episódio com o Pato também, que eu acho que muita gente até ficou meio marcado por conta disso. Mas vai ficar no mal jogou.
Matheus Vidotto também vai no mal jogou. Mal jogou. Acho que tem 1 ou 2 jogos só. Mas se tivesse a categoria irresponsável, ele poderia entrar, né? Tu perdeu a sua chance de ouro de ser titular por ego, irmão. Parabéns, viu, Tudo bem Matheus? que não ia ser titular também, né? Ele ficou puto porque virou o 4º goleiro. Enfim. Depois ele titular em um jogo, 2, né? Zagueiro Antônio Carlos. Mal jogou no Corinthians. Mas é ídolo. Irmão, foi foda aquela ídolo. copinha. 2012. É que depois você sabe o contexto. Depois ele foi jogar uma porcada e virou mais ídolo ainda, porque Então, tomou o drible do Matheus Vital. Exatamente. O cara, ele decidiu uma copinha pro Corinthians sendo zagueiro, fazendo 2 gols na final, virando o jogo do Fluminense em 2012. E em 2018 ele toma o drible do Vital, vai muito mal naquela final, vai relativamente mal no Palmeiras também, prejudica os caras. Então, o ídolo Antônio Carlos vai ficar no mal jogou, né? Porque no Corinthians mal jogou mesmo. Assim como o Marquinhos. Marquinhos mal jogou. De carreira, o Marquinhos é o top 1 dessa lista, ou o top 2. Tá por ali, junto com o Willian, assim, mas... Realmente o Marquinhos no Corinthians jogou muito pouco. Fala você aí um jogo que você se lembra de desempenho do Marquinhos. Vou falar de um, que eu lembro que ele falha, inclusive. Corinthians 3, Comercial 3. O Marquinhos dá assistência pro gol dos caras, pô. Eu não lembro qual. É o que eu me lembro do Marquinhos no Corinthians, mano. Não lembro de nenhum outro lance muito marcante. Eu só lembro que o Marquinhos do Corinthians, nesse período aí que ele era promessa, 17 anos e tal, era um zagueiro comum. Eu só lembro dele ser camisa 10 na Libertadores, dele muito bem na Copa de 2012. Isso é uma baita promessa. O Corinthians, infelizmente, acabou vendendo por preço de banana um dos melhores zagueiros dos últimos anos do mundo até, e do futebol brasileiro. É um baita zagueiro, espero que volte um dia, mas o Corinthians mal jogou. Willian Arão. Mal jogou aqui também. Mal jogou. Jogou pouquinho. Depois é outro jogador que fez carreira e dá pra a gente analisar que o Corinthians teve uma revelação até que boa no Willian Arão, mas no Corinthians mais um que não tem oportunidade, até porque nessa época, cara, ali com o Tite, com o Mano, era difícil. Muito pouco aproveitada a base. Pô, você o Corinthians perdeu muita geração boa porque não aproveitou, mano. Mas você muita pensa essa boa. época de Christian, Elias, Jusilei, Ralf, Paulinho, Willian Arão, moleque, vai jogar? Não vai. É muito difícil. Jamais. Mas eu também lembro de poucos momentos. Eu lembro a mesma coisa do Danilo Fernandes. Um jogador meio nota 4, 4,5. Lembro de um joguinho ou outro. Lembro que ele joga aquele jogo que o Romarinho faz 2 gols no Palmeiras. Joga relativamente bem, mas é um recorte muito curto. Denner, lateral esquerdo. Quem? Você lembra dele, que ele existe, mas... De nome. Mas cara, eu não lembrava da cara dele. Não lembrava da cara, não lembrava dele jogando e não faço ideia do rumo da carreira do Denner. Eu achava que ele era incrivelmente diferente disso daí. Giovanni Picolombo. Eu só não vou colocar em quem... Porque o homem fez o gol na 6 do Zizal e eu lembro disso, eu fiquei feliz que o Zizal fez um golaço contra o Grêmio no Pacaembu em 2012. Também. Golaço! Mano, não é mau jogador Giovanni, tá? Teve uma passagem interessante ali pelo Coritiba, destaque na Série B. Pelo Avaí também. Pelo Avaí eu não me recordo, jogou bem? Mas, cara, assim, no Corinthians desempenhou pouco, fez esses 2 gols, ele desempenhou mais do que muitos jogadores que estão aí, mas é um recorte muito curto. Sim. Assim, tá aqui a menção pro Giovanni. Gostamos de você, Giovanni, mas vai pro mal jogou, porque quase ninguém lembra do Giovanni pelo Corinthians. Igor. Quem total. Inclusive, mas era ruim. Quem confundiu o Igor com o Denner? Tranquilo. Show. Tranquilo. Os 2 laterais esquerdos, pô. Mas era ruim. Era ruim. Malcom. Aí foi bem, né? Eu acho que dá pra beliscar ali o top 10. Também acho. Eu acho que top 5 é muito pro Malcom. Também acho. Só que ela é inconstância. Só que o Malcom, se você for parar pra olhar, ele chega em 2014 com 17 anos, sobe da base já sendo titular. E jogando bem. Não era protagonista de nada, mas rabisqueiro, fez um golzinho ou outro, beleza. E 2015 titular praticamente o ano inteiro. Chegou a oscilar um pouquinho, mas foi muito importante pra campeão brasileiro. Fez 2 gols no vice-líder na época, que era o Atlético Mineiro. Então, cara, o Malcom foi muito bem no Corinthians. Deu uma sorte ali que o Rildo se machuca, né? Porque o Rildo tinha tomado a vaga dele. No jogo que o Rildo é titular, o Rildo se machuca e o Malcom entra e faz gol. Aí já retoma. Né? E aí, cara, o Malcom sobe da base ali como... foi o 10 da Copinha em 14 e uma das maiores promessas da base do Corinthians. Sobe gigantesco. E ele vai muito bem. Só que ele fica muito pouco tempo, né, mano? O 14 joga pouco, ele fica jogando mesmo. Fica 1 ano e vai bem. Daquele time titular, se a gente for analisar os 11, se fosse pra tirar alguém naqueles 11 ali e substituir... a torcida do Corinthians escolher ali o Wendel, o Malcom e ficar entre os 2. Talvez. Então, cara, o Malcom não teve tanto brilho assim, apesar de ter ido bem naquele time. Mas não passa disso, foi bem. Acabou. Mas também porque era moleque, né? 18 anos já foi vendido. Mas, pô, a passagem do Malcom no Corinthians foi boa. Passagem nota 7, 7,5. Tá bom. Gustavo Tocantins.
Vai pro mal jogou, vai Mal pro quem? Porque Cara, tem muita gente que... Assim, opinião pessoal nossa. Se for opinião pessoal nossa, eu não colocaria no Ken, porque a gente sabe que eu acompanhei bastante copinha que ele jogou. Ele jogou 2 copinhas, 15 e 16, né? E eu acompanhei. Então, assim, eu que sou uma pessoa que sempre gostei de copinha e sempre acompanhei, eu sei quem que é. O torcedor do Corinthians que não assiste tanta copinha não faz a mínima ideia de quem que é esse maluco. Eu lembro que ele jogou... Eu lembro de um jogo dele pelo profissional do Corinthians, se não me engano, ele entra com o Santos. 2014? 14 ele joga. 14 que ele sobe, mas ele vai nesse vai e volta com a base. Então assim, cara... Mal vai do teu critério. Eu sei quem que é, mas pro... Vou jogar no Ken pro porque Corinthians ficou Ken, zero né? marcante. Zero. Os outros, querendo ou não, fez um gol, ou pelo menos fez um nome na carreira que faz a gente lembrar. O Tocantins, acho que... Nada, né? Pô, difícil. É o caso do Matheus Pereira, por exemplo, que mal jogou, mas pô, pelo menos é um cara que foi pro Barcelona em algum momento, sabe se lá Deus como, jogou na Juventus, sabe se lá Deus como. Jogou no Barcelona, Juventus, jogou no Paraná. Não faz muito sentido a carreira do cara. Foi mais um flop, né, mano? Assim, tipo, o cara que a gente esperava muito. Pela copinha que ele fez em 16. É ele que perde pênalti na copinha de 16, que ele bate cavadinha pra fora, inacreditável. Inacreditável. Eu jogava muita bola na base, mas não virou. Iago. Posso passar minha opinião aqui? É muito complicado. É muito complicado. Não, assim, vou falar português claro aqui. É uma pica ter o Iago e o Willian na mesma prateleira. Mas eu acho que o Iago foi mediano no Corinthians. Sabe qual que é o recorte? 2015, quando o Iago ele era um molecão e ele começou a ser utilizado, o Iago foi bem. Mesmo como lateral esquerdo ele foi bem. Você lembra do jogo contra o Santos? Jogou pra cacete, deu chapéu. Jogou de lateral esquerdo, jogou muita bola, mano. O Iago foi muito bem em 2015. E 2016, quando ele assume titularidade, no começo ele começa a ir bem. Só que conforme a temporada vai indo, o time vai piorando e o Iago junto. E o Iago começa a ir muito mal, pô. Só que o recorte geral dele não é de foi mal. Acho também que é de jogador mediano. De novo, concordo com você. Muito difícil colocar ele na mesma categoria do Betão, do Willian, do Coelho. Mas eu acho que tá por ali, porque eu não acho que o Iago foi mal. Então. Ele fez aquele gol contra Bizarro, contra o Vitória. Você lembra disso? Lembro. Horrível. Mas, mano... Mas também fez gol contra o São Paulo. Ele foi pior do que uns caras que estão por ali. Mas ele foi mediano. Eu acho que dá pra atacar no mediano também, porque eu acho que tem muita gente que tem ódio, por exemplo, que acha que o Betão é uma bosta e não acha a mesma coisa do Iago. Pode achar o Iago uma merda, nem lembrar dele, mas não é um cara que ficou marcado. Guilherme Arana. Top 5. Top 10. Eu acho que ele tem que ficar do lado do amigo dele, Malcolm. Mas quem que é o outro top 10 ali, do top 5? Eu não sei ainda, por enquanto eu não sei. Pra mim o Arana é jogadoralhaço. Eu também acho ele muito bom. Só que, querendo ou não, ele teve uma temporada muito bem pelo Corinthians, que, entre aspas, assim como o Malcolm. Ele jogou mais que o Malcolm, isso é inegável. Mas ele tem uma temporada de recorte muito bom dele no Corinthians. Se a gente for olhar ali em cima, o Gil tem uns 5 anos voando no Corinthians. O Jô, no total, tem uns 7, 8. O Fagner tem 12 anos voando. O Dentinho tem 5. O Arana tem 1. O Arana joga um pouquinho, uma merreca em 2015, ele vai mal em 15. Eu não acho, pra mim ele vai bem. O comecinho dele é mal. O primeiro jogo dele é horrível. Os primeiros jogos dele são ruins. Em 16 ele é reserva, mas começa a entrar um pouquinho melhor. E em 17 ele acaba com tudo. Cara, eu acho que assim, o Arana pra mim, em 2015, ele é um jogador que ele não tinha idade, não tinha o carimbo ainda pra ser titular. Mas eu concordo que os primeiros jogos dele foram ruins. Mas num recorte geral, ele substituiu bem o Wendel quando precisou em 2015, na minha opinião. 2016, concordo, foi se adaptando. E 2017 ele é o melhor lateral do país e acaba com o futebol brasileiro. O Arana é um dos melhores jogadores. O segundo turno dele é ruim. Mas ele foi um dos melhores jogadores do Corinthians naquela campanha geral do ano de 2017, querendo ou não, tá ligado? E é um jogador assim também, rendeu frutos ao Corinthians até financeiramente. Eu acho que possa ser que ele não esteja no top 5. Eu não acho que ele está superior a nenhum dos outros 4 que estão na frente. Pelo tempo, pelo que fez. Apesar de eu achar ele mais jogador do que o Dentinho em suas respectivas posições. Sim. Mas eu acho que ele vai ser o 5º daí. Vamos largar ali, mas eu acho que a gente vai acabar descendo ele. Tá bom. Mas pra mim o Arana Cara, jogador importante na história do Corinthians, inclusive. Bem importante. Maciel. Difícil. É que, mano, o Mal jogou, ele jogou até que bastante. E fez gol, inclusive. Jogou clássico contra o Palmeiras, que ele sai sequência. Maluco. Ele nem acredita no que ele fez. Aqui não. Mas depois ele é emprestado pro Cruzeiro para vir o volante Williams pro Corinthians, o pior jogador que eu já vi com o Corinthians. Horrível.
E depois ele volta em 2017, que ele tá com um problema capilar, que ele fica tomando remédio, ele fica sempre treinando de touca, joga até como lateral esquerdo. Nem vai tão mal, mas porque não é tão exigido. O time de 17 estava encaixadinho. E depois disso o Marcel é esquecido e hoje em dia tá rodando vários times pequenos. Dito isso... Não dá pra tacar no mediano, mano. Muito pouco pra ser mediano, né? Muito pouco. Então vamos no mal jogou, porque foi mal, não foi mal. Eu acho que eu jogaria no foi mal, sabe por quê? Não foi mal. Por expectativa. Porque o começo dele é explosivo. Você fala, caralho, olha o meu mano Marcial. Ah, mas o começo dos primeiros 2 jogos do cara, mano. Mas um jogo na base ele já era promessa. A dupla dele com o Maicon era muito boa. Ele jogava muito na base. Mas foi o jogo contra o Fluminense contra o Palmeiras ali, né? Ai, que pena que só tem essas categorias. Podia ter mais alguma aí. Não, mas tá bom, pode ser, não foi mal. Porque o mal jogou também é foda, porque ele jogou, assim. Ele tem um número relativo de jogos. Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou ali do Iago. O Iago dos 3 ali é o que menos jogou. O Marcel aqui no foi mal é o que mais jogou dos caras. Vale essa menção. Mesma coisa do Giovani. Que não era pra estar ali naquela categoria. Foi bem até, mas não tem muito o que fazer. Maicon. Eu vou no... Eu acho que... Ó, a primeira passagem do Maicon, ele... Pra mim o Maicon já é muito injustiçado em 2016, porque ele não deveria ter sido emprestado, o Tite largou a mão dele e ele tava entrando bem, entrou muito bem no jogo da Libertadores. Então, lembrando também, o Maicon, ele é emprestado pro Willian ser titular, pro Camacho ser titular, tá ligado? Inacreditável. E dispensou um moleque super promissor, tinha feito uma baita copinha em 15-16. Mas vamos lá, o Maicon, depois que ele volta a 17, o 17 do Maicon é de oscilações, mas no geral é um ano bom, ainda mais pro moleque, mano. Ainda mais pro moleque ele ser titular, boa parte do ano, fazer gol. Se for considerar que ele oscilou, mas ele foi o Paulista inteiro, titular. E no Campeonato Brasileiro ele jogou 36 jogos. Importante pra caralho. Foi muito importante. E a primeira metade de 2018 dele é espetacular. É que aí ele é vendido. Ele joga 6 meses, ele decide o Paulistão, começa muito bem o Brasileiro, tava jogando demais o Maicon, mano. É importante não só no contra o Palmeiras no Paulistão, mas contra o Palmeiras no Brasileirão, que ele dá assistência pro Rodriguinho. Jogando como lateral. É verdade, ele jogou muito como lateral também. Em 2018, né? Não sei se você lembra disso, que na final do Paulista ele faz um gol impedido também. No primeiro tempo. Mano, eu depois eu vi isso, mas sabe que esse lance não existia na minha memória? Pois é, ele faz um gol impedido também. Você vê que o Maicon era um momento que ele tava realmente vendo uma fase artilheira, que tava aparecendo no ataque, polivalente, foi usado como lateral esquerdo, e tava, mano, mandando no meio campo, correndo demais, e não tinha esse histórico de lesão que infelizmente ele criou. E aí ele volta, começa bem, e depois ali vive de lesões e de altos e baixos inacreditáveis. Eu acho que ele até teve um momentinho bom em 23, um momentinho bom no começo desse ano, mas é muita inconstância. Por conta dessa inconstância, eu acho que eu iria de bom de bola. Eu ia dar minha opinião, que é a seguinte: não me interessa onde a gente vai colocar o Maicon, mas eu acho que ele tem que estar junto com o Rosinei. Eu acho muito parecido. Então bom de bola. O Rosinei tá ali. Pedro Henrique. Mediano. Também acho mediano. Mas ele é melhor do que o Iago. Melhor que o Iago. Opa, errado. Mas também é foda colocar o Pedro Henrique no bom de bola, porque, foi bom de bola. Não foi. Ele foi bem contra o Flamengo em 2016. Quando ele entrava em 17... Legal demais. Quando ele entrava em 17, ele não prejudicava. Mas é isso. Em 18, no comecinho ali, ele tava bem também, fez seus golzinhos. Mas é que depois, realmente, da metade de 18 pra frente, o Pedro Henrique vai muito mal pelo Corinthians. Kaique França. Mediano também, né? Mal jogou. Eu gosto do Kaique França, sabe disso. Eu gosto também do Kaique França, eu acho um bom goleiro, mas quantos jogos o Kaique... Nossa, meu Deus. Quantos jogos o Kaique França tem pelo Corinthians? 3? Não sei, mas contra o Linense ele vai muito bem. Contra o Botafogo em 2016 ele vai bem. Ele joga o jogo do título em 2017 contra o Fluminense. E ele entra contra o Atlético Paranaense e não faz nada. Mas também tem dessas. A vida do goleiro reserva não é um limão, porra. Sim. Mas é que eu gosto do Kaique, mano. Eu joguei ele no mediano. Se você quiser colocar no mal jogou também, fé. Tá bom. Tá bom o quê? Pode ser o mediano. Pra mim mal jogou, mas pode ser o mediano. Eu vou brigar por você, Kaique. Eu gosto muito de você. Léo Príncipe foi mal. Foi mal. Começou bem, hein? Começou voando. Começou bem pra cacete. Eu nem esperava. Léo Príncipe começou jogando fino. Aquele jogo contra o Sport dele, no 3x0 do Corinthians, que ele faz gol e dá assistência. Os 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil. Tá maluco. Também, joga ele dá assistência pro Rodriguinho no jogo de ida. Ele começou muito bem no Corinthians. Começou sendo... Os laterais do Corinthians sempre assim. É o lateral que chega e fala assim, esse era o sucessor do Fagner. O cara começou voando, depois definha. E o final de 2016, o Léo Príncipe, é muito ruim, marcado por expulsão no derby. 2017, com pouca participação dele em campo.
E depois... Em 18 ele já pede sai do posição pro Corinthians, Mantua, que era volante. Depois já sai do Corinthians e não virou nada na carreira, né? Então, e tem a história foi mal. que ele achou que ele ia fazer um teste no Corinthians, ele chegou, deram um contrato pra ele de 3 anos. Ele não deve ter nem treinado. Isso explica muita coisa. Não, é culpa dele, mas enfim. Culpa Mas é da gestão, inacreditável. né? Léo Jabá. Posso falar? Foi mal. Eu acho que mau jogo. É que jogou um paulista. É que eu tinha muita expectativa no Léo Jabá, Eu mano. também tinha. O Léo Jabá era cracaço Cara, na base. Eu acho que eu vou concordar com você pelo mesmo lance do Marcial. Porque o Léo Jabá, de fato, eu achava que ele ia destruir quando jogasse profissional. E não Também. acho que ele foi mal. Acho que ele foi ok ali, assim. Só que jogou muito pouco. Jogou um paulista só e já foi Ele embora. fez aquele gol contra o Linense. E só. E só, mano. Mas o Léo Jabá, ele era o mais novo das copinhas que o Corinthians estava indo muito bem. Em 16, principalmente, que ele joga muito. Ele só tinha 17 anos, mano. E depois ele vira o melhor jogador do time sub-20, que foi vice-campeão brasileiro. Então, o Léo Jabá, você olhar e falar assim, esse moleque vai ser craque. Esse moleque é a grande promessa da base do Corinthians. E o cara jogar ali 30 e poucos jogos, ficar uma parte de 17. E, mano, você consegue contar nos dedos os jogos que ele foi bem, feito um gol só. E foi flopou, mal, mano. né, mano, na carreira. Flopou. Na carreira. Nem sei onde que tá, sumiu. Tava no São Bernardo até 2023. Inclusive, foi um inferno na vida do Balbuena naquele dia. Pedrinho. Cara, eu acho o Pedrinho bom de bola, mas eu acho injusto colocar ele junto com o Maicon. Eu acho o Maicon mais jogador do que ele. No Corinthians, principalmente. Ah, mas ele não foi mediano, mano. Também acho que não. Não. Mediano não não. coloco. Pedrinho foi talismã, foi muito bem em 19. Ele era, querendo ou não, foi por muitos momentos o melhor jogador do time em 2019. Teve momento importante em 17 também, principalmente aquele gol do Jô. Ele seria o grande herói da Copa do Brasil ali, decidiu a semifinal. É mais um que fica com aquele sentimento ruim, porque a gente esperava muito mais. Ele Tanto foi um pelo flop. Corinthians quanto na carreira. Ele foi um flop Mas gigantesco. é justo falar que no Corinthians foi bom de bola. Sim. É justo. Mas aí, você quer subir alguém pro jogou muito ali? Eu falei, se for subir o Maicon, o Rosinei vai junto. Pra mim é assim. E o nosso Mano Anderson, que não tem parâmetro nenhum e foi um zagueiraço pelo que a gente escuta? Deixa assim por enquanto, vamos andar mais um pouquinho. Vamos ver no botar final. mais uns nomes. Mantua, que a gente falou agora, foi mal. Infelizmente foi mal. Infelizmente. Expectativa gigante. Gostava Fez uma muito. grande copinha em 17, capitão do time, mas no profissional foi mal e foi queimado também, porque era um volante que foi usado como lateral. Posso falar uma aspas fortes aqui? Pode. Junto com o Breno Bidon, o melhor volante que eu vi em categoria de base do Corinthians atuando na base. Guilherme Mantua. É forte. É forte. Não sei se eu concordo, mas é forte. Jogou muito em 17, mas flopou. Marquinhos, foi mal. Foi mal. Foi muito mal. Não gosto. Aquele jogo do Atlético Goianiense é de deixar qualquer torcedor corintiano maluco da cabeça, mano. O Marquinhos, ele era dessa mesma fase aí, 2017. Foi muito bem na copinha, fez gol na final, inclusive. Junto ali com o Pedrinho, com o Carlinhos, com o próprio Mantua, foi um dos melhores jogadores do Corinthians na copinha. Gol e assistência, né? Mas no profissional não teve oportunidade, aí rodou um pouco, jogou 2 vezes no esporte, acho, foi pra fora. O Corinthians pede de volta em 2020, que tava precisando. Que jogador horrível foi Marquinhos no Corinthians. Carlinhos. Foi mal. Mal jogou. Tem 2 jogos. É que a minha expectativa nele era... Também, assim, sim. quando eles ganham a Copa em 17, o que eu pensei? O Jô está velho, ele é o novo Jô, temos o futuro melhor centroavante do país, Carlinhos. Porque o que ele jogou naquela competição foi, uma enormidade. Mas jogou um jogo. Ele joga 2, acho, mas 2? um deles é contra o Atlético Goianiense. Atlético Esse que ele Goianiense. entra no finalzinho, acho que ele tem mais um, mas não sei qual que é. Então, mas é muito pouco, mano. Ainda mais pra um cara que foi artilheiro de copinha, tá ligado? Sim. Infelizmente, flopou. Não, tá no Flamengo, né? Deu uma reviravolta surpreendente na carreira. Pergunta lá pros torcedores do Flamengo se flopou esse Não, mas ele ter chegado no Flamengo depois de onde ele tava, vai tá reviravolta. Léo Santos. Foi mal. Infelizmente foi mal, né? Foi bem mal. Até pela expectativa. Jogador de seleção sub-20. E que em 16 começou bem. 17 também, quando entrou, foi bem. E quando teve a oportunidade de ser titular, cagou no pau. Todo mundo achava que o Léo Santos ia ser o futuro da zaga do Corinthians. Um jogador para o Corinthians ganhar uma bala. Tanto que o Corinthians, quando vai para 2018 ou 19, que tem a possibilidade de contratar Guilherme Arana, não quis envolver o Léo Santos, mano. Não quis. Esse cara não virou nada, infelizmente, tá ligado? Mas deixou de ter o Arana porque não quis envolver o Léo Santos e porque não queria dar preferência de compra pro Gustavo Mantua, que tava na base, que depois foi vendido por uma paçoca. Então, assim... Comentários. É bizarro lembrar dessas coisas mesmo. Comentários. Carlos Augusto.
Mano, é que o final da passagem dele no Corinthians é de leão, né? Ele tá jogando muito naquele Paulista de 20, mano. Porra. Ele joga muita bola. E o 19 dele, os poucos momentos que ele entra, ele vai bem também. Os poucos jogos que ele joga, ele eu vai achava bem mais ou menos. É que, pô, se for olhar ali, ele tava bem, só que não oportunizaram tanto ele. E os momentos que ele jogava era quando, impressionantemente, o Danilo Avelar não era utilizado, pô. Porque o Fábio Carille amava o Danilo Avelar e colocava ele pra jogar independente de qualquer coisa. E ninguém dá oportunidade pro Carlos Augusto. Quando deram, ele foi muito bem, pô. Mas e aí? Porque ele não é bom de bola que nem tá acima, mas ele é melhor que os medianos ali. Ou é mediano também? Bom de bola, foda-se. Não, mas aí tem que subir. Tem que subir os caras. Vamos subir os caras. Não dá pra estar na minha prateleira. Posso dar sugestão aqui? Sobe o Anderson, sobe o Rosinei, sobe o Maicon, deixa o Pedrinho e o Carlos Augusto no bom de bola. Tá bom. Eu acho o Pedrinho bem melhor que o Carlos Augusto no Corinthians, mas tá bom. Eu também acho, mas... Tem o dó do Little Pedro, mas pelo flop, vamos usar esse argumento. Pelo flop que foi, o Pedrinho cai uma categoria. Exato. É justíssimo. Rafael Bilu. Quem? Vai entrar no quem? A gente sabe quem é. Sim. Tava no Cruzeiro até outro dia aí, acho que já foi negociado. Mas o torcedor do Corinthians não faz a menor ideia de quem que é. E tem, acho que um jogo pelo profissional em 2016, talvez, contra o Inter. Ou 2018. Acho que 2018. Era bom na base, mas também não passava disso. Janderson. Foi mal, meu mano. Começou muito bem, faz o gol na estreia dele contra o Goiás. Não sei se na estreia dele ou na estreia como titular. Acho que não era estreia, acho que foi como titular. Deve ser como titular. E ele emenda ali, no final do ano, faz o gol do Atlético Mineiro, é importante em alguns momentos. Até no começo do Santos, depois em 20. Até no começo de 2020 mal, mas é um jogador que todo torcedor olhava e sabia que ele era bagre. Que ele era o famoso corre, pedala e nada. Sim. Não tem qualidade nenhuma com a bola no pé. Lucas Piton. Pode falar? No mínimo mediano. Que no mínimo? Você tá maluco? Bom de bola, pelo menos. Não, então, no mínimo mediano. Não, o mínimo é bom de bola. Ele é não, bom de bola. Não, bom de bola pelo menos não. Pô, ele é bom de bola. Não, pode Sempre ser. Gostei do Piton. Dá pra colocar no bom de bola, mas, tipo, pelo menos bom de bola não. Eu fecho no máximo bom de bola. Bom de bola. Não jogou muito, impossível. Não, top 10, vai. Top 5, top 1. Volta, Piton. Assim, pra quem critica, porra, mano, vê os números do cara, ele teve muita inconstância, mas teve períodos bons também. Sim. O 2022 dele com o Vitor Pereira é bem bom. Sim, e sendo usado em várias funções, jogando lá na frente, jogando como lateral. Madison. Quem? Total. A gente sabe quem é, mas o Madison é um cara que quase ninguém se lembra, jogou super pouco ali naquele começo de 2020, antes da pandemia, joga mal contra o Guarani do Paraguai, que perde um gol, dá uma assistência, acho que no jogo contra a Ponte Preta, que o Corinthians perde, e depois disso não lembro de mais nada. Quem é muito fanático e muito vidrado vai lembrar desse lance que ele perde o gol contra o Guarani do Paraguai fora de casa. Mas é um total quem? Gabriel Pereira. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Bom de bola. Não é. É bom de bola. Não é. Bom de bola. Mano, eu acho um insulto colocar o Gabriel Pereira na mesma prateleira que o Pedrinho. Não dá, pô. O Gabriel Pereira jogou 2 meses bem, mano. Só. O Gabriel Pereira... Eu não quero discutir contigo, cara. A gente já discutiu muito sobre isso. Não, mas mediano, então, foda-se. Não, tá bom, mas só pra contextualizar. O Gabriel Pereira, expectativa na base também, e ele joga muito bem aqueles 2 meses ali que chega os reforços. Muito bem. E foi muito bem mesmo. Ele termina o ano bem. Ele já acho que chega que terminou o ano meio mais ou porque, menos. Pô, tem Roger Guedes e William na posição dele. Não, então, mas eu já achei que ele... Isso mais ou menos. Fingiu que ia renovar o contrato, não renovou e sumiu de jogar bola. Então, mediano. Rui Oliveira foi mal. Bem mal. Mais se machucou do que qualquer outra coisa, infelizmente. Mas entregou pro Corinthians o quê? Um gol contra o Cuiabá, um gol contra o Santos cagado e fé. Assiste contra o América nas quartas. Contra o América Mineiro. Copa do Brasil. Foi o que deu. Xavier foi mal. E foi muito mal. Não vou contar a história, mas você tá ligado. Já discuti com um cara no estádio por conta do Xavier, mano. Inacreditável. Sacanagem. E o Corinthians ganhou de 4-0. O Corinthians ganhou de 4-0, porra. Já é horrível o jogador. Rony. O Rony não foi mal. Eu vou bater nessa tecla, que o Rony não foi mal. Mas a gente colocar o Rony na prateleira de Gabriel Pereira, Pedro Henrique, William é sacanagem. Mas é justo colocar ele junto com o Iago. Eu jogo mais que o Iago. Você sabe que jogou. Mas aí o Iago tá errado. Mas, assim, o Rony, ele foi mal ou o Rony foi um cara desesperado, sem técnica e às vezes meio afobado? Foi essa uma opção. Ele não foi mal. Não foi mediano.
Foi o meio mediano. meio entre os eu dois. te defendo, Rony. Eu vou conseguir te defendendo e eu acho que é mediano. Tá bom ali. É que não tem... Você tá vendo que tá faltando categoria aqui? Mas é porque senão não ia caber na tela, rapaziada. Tinha mais categoria, só que a gente teve que cortar porque senão não ia caber no vídeo. Era pra ter mais categoria e o Rony poderia entrar tranquilamente numa dessas. E eu vou defender o Rony. Rapaziada, só porque tem muito jogador pra analisar ainda, eu vou ceder, mas eu não concordo, vou deixar claro. Pra mim, Siriano foi mal com todo respeito ao Rony. Gustavo Mantuan. Bom de bola. Bom de bola, bom mesmo. Melhor que o GP. Vitinho, foi mal. Muito mal. Horroroso. Raul Gustavo, Muito mal. foi mal. Teve bom momento, tá? Subiu em 21 bem, 22 excelente, mas o resto não se justifica. Aquela partida Aliás, dele contra o 22 Santos. excelente também não, exagerei. Teve bons momentos em 22. Bons momentos. Teve um bom ano. No geral ali, 6,5. Era uma peça que, quando que era utilizada pelo Vitor Pereira, dava o conto do Rendia. recado, fazia seus golzinhos. A partida dele contra o Santos em 21, eu achei que o novo Maldini estava surgindo. Jogou pra cacete. Mas, mano, o quanto que esse jogador, além de ser meio grosso, é indisciplinado, é Não, surreal. disciplinado ele não é. Ele é inconsequente. Inconsequente. João Vitor. Bom no de Corinthians bola. foi bom de bola. Foi um excelente zagueiro. É que hoje em dia no Vasco não tá representando, mas cabe muito bem naquela categoria ali, junto com o Piton, Mantuan, enfim. E falar real, desse bom de bola ali, briga com o Pedrinho pra ser o melhor do bom de bola que tá ali. Também acho. Jogou que muito no mais Corinthians. representou a camisa enquanto Jogou esteve muito aqui. no Corinthians. Matheus Donelli. Já começamos a entrar aqui na época 2020, o mais recente. Dá pra todo mundo conhecer os próximos, hein? Então, mal jogou ou mediano? Vamos mal jogou. Eu acho que é difícil de mediano. avaliar. Acho que mediano. Mediano. Você acha ele ruim? Não, mas eu acho ele pior que boa parte que tá ali no mediano. Eu acho ele pior que o Kaique França, por exemplo. Só que ele tem um recorte de jogos. Eu acho que é difícil tacar no mau jogo. Ele jogou alguns bons jogos aí, principalmente nesse último ano. Então vamos de... Cara, se for parar pra pensar, o Donelli joga no Profissional Corinthians desde 2020. Que ele estreia lá contra o Palmeiras no jogo da chuva, que o Varanda faz gol. É 20 ou 21? 21, né? Isso é 21. Ele é desde 21. É começo de 21 ali. É o quinto ano de profissional dele já. Acho difícil tacar no mau jogo. Quantos jogos? Uns 10? Acho que um pouquinho mais, talvez. Não sei. Rodrigo Varanda. Cara, é que assim, começou muito bem, mano. Ele começa muito bem, mas aos poucos ele vai perdendo protagonismo e vai caindo de rendimento. O ápice dele nem é a estreia. Ele estreia contra o Bragantino. Mas o ápice dele é aquele jogo contra o Palmeiras. Sim, e depois total. disso, tipo, ele ainda vai bem, mas vai caindo. Tipo, ele faz contra o Palmeiras no jogo nota 9. Aí o outro jogo dele é nota 8,5. Aí nota 8, nota 7,5. Vai descendo, vai descendo. Mas assim, ao fim dos jogos dele pelo Corinthians, eu não achei que ele tava muito mal. Eu achei que ele só era um jogador que não fazia nenhuma diferença em campo, tá ligado? Cara, eu fecharia por um mau jogo. Eu sei que ele jogou um tempinho, fez gol em derby, mas eu acho injusto colocar em foi mal e eu acho um exagero absurdo colocar em mediano. Também acho. Ele tem uma linha parecida ali com o Léo Jabá, que jogou mais ou menos só um paulista e fé. Só que o Léo Jabá, ele jogou mais tempo, porque o Varanda foi sucateado um pouco mais cedo e também tinha muito mais expectativa. Muito o mais. Varanda foi uma questão de necessidade. Não, o Naquele Varanda- momento, o Corinthians precisava de jogadores porque tava todo mundo com Covid. Pra quem não lembra também, o Varanda ele sobe pro profissional porque ele lesiona o ombro ou a clavícula, ele quebra e ele não tem espaço mais no sub-17 e no sub-20 estavam disputando competição. Ele fica treinando os profissionais, quem tava lá de técnico na época, que eu acho que era o Mancini, gostou do que viu e falou, pô, vou relacionar porque não tem opção. E depois o cara ficou, tá ligado? Nem era pra ele estar ali. Anthony. Quem? Jogou acho que 1 ou 2 jogos só. Joga contra o Ponte Preta, joga contra o Palmeiras também. Não lembro Joga se contra o São Caetano lá também. Gol do Bruno Mendes. Adson. Bom de bola, eu acho. Entra na mesma... Eu acho ele pior que o Mantuan, mas acho que entra na mesma linha. Tipo, eu acho que pelo Corinthians o Adson jogou mais que o GP, por exemplo. Também. Teve mais constância. Pô, querendo ou não, o Adson, ele foi importante, sei lá, em pelo menos 2 clássicos pro Corinthians, tá ligado? Teve momentos bons, gols importantes. Bom de bola. Cauê. Mal jogou, né? Mas jogou. O Cauê tem 2 gols pelo Corinthians, um contra o Sport Juan fora de casa, num jogo bosta da Sul-Americana, e um gol feio contra o Guarani no Paulista. De resto, cara, quem vai lembrar alguma coisa do Cauê Tinha quem muita acompanhou o expectativa, básico. né? Ele até jogou mais que muitos que estão aí, mas mal jogou tá justo. Mandaka. Mal jogou. Ou entra no quem? O Mandaka, acho que ele tem 4 jogos pelo Corinthians. É que tem um gol, que ficou... É que pra gente é 0 quem, né? Vamos fazer pela gente mesmo. Mal jogou. Então mal jogou. Porque eu acho o Mandaka muito injustiçado, inclusive. Muito injustiçado. Cara, fez aquele gol contra o Mirassol que ele jogou muito. O Novo Horizontino. Novo Horizontino, isso. Exatamente. Boa.
Ele, contra o Peñarol, naquele jogo lá que toma 4x0, ele foi o único que fez alguma coisa em campo. E ele tava de lateral ainda. Então, foi sacrificado de ala contra o Palmeiras naquele jogo. Ele não jogou mal nenhum jogo dele com a camisa do Corinthians. Mas não teve espaço, né, mano? Depois foi escateado. Duqueiroz. Caralho. No Corinthians ficar entre mediano e bom de bola, né? Pô, bom de bola, mano. No Corinthians, apesar de que ele tem 6 meses ruins em 23, o 22 dele é excelente. Aí sim, eu falei do Raul Gustavo, isso me arrependi. Dudu não me arrependo. Teve um 2022 excelente. Começou e quando ele muito chegou mal, em 21, começou bem. Bom de bola. Matheus Araújo. Posso falar? Foi mal. Pela expectativa. De mal jogou. Ah, mano, eu acho que tem um recorte grande até. Mas, mano, será que ele jogou mais que o Cauê? Não sei não, velho. Acho que jogou. Acho que é bem equilibrado ali. Ele estreia, inclusive, no mesmo jogo que o Mandaca. Contra o Novo Horizontino em 21. Depois ele... só jogou aquele joga jogo. Um ou outro em 22, assim. Acho que ele é relacionado pro jogo do 4x0 do Fluminense. Lá no Maracanã. Acho que ele joga, inclusive. Pode ser. Aí em 23 ele começa a entrar, tal... Cara, eu acho que ele foi mal, velho. Pela expectativa, principalmente porque ele era muito promessa na base. Eu acho que entra numa linha meio Léo Jabá. Campeão sub-17 do mundo, né? Tá bom, velho. Vamos de foi mal. Giovani. Mediano. Ou foi mal? Acho que mediano porque melhorou muito esse ano. É que ele teve mais momento de foi mal do que mediano. Sim. Mas mesmo assim ele ainda conseguiu ter um certo destaque no Corinthians aí. Fez o gol contra o Vitória que foi super importante. O gol contra o Vasco. Pô, 2 gols aí que ajudou em luta contra o rebaixamento. Wesley. Eu não gosto desse cara. Deixa claro. Não gosto desse moleque. Mas no Corinthians não dá pra falar que ele foi mal, mano. Não dá. No Corinthians ele é mediano. Ele é bom, ele é um jogador bom de bola. Não, ele é um jogador bom de bola. Tipo, você vê que ele tem muito talento. Mas ele desempenhou tanto assim no Corinthians pra... Sabe por que eu vou tacar no bom de bola? Porque eu vou tacar do lado de um cara que me lembra ele. Do bom de bola não, do mediano. Tacar do lado. Me lembra muito o William. Pode ser. Um cara que a gente esperava muito e que em alguns momentos irritou, pô. Encheu o saco, muito. pô. Não, o que foi o Wesley? O Wesley teve um momento magnífico no começo desse ano. Ele fez um Paulistão e uma Sul-Americana ali fase de grupos de Leão. E o jogo contra o Fluminense. Acabou. Teve momentos de... Mano, a gente sabe que o Wesley... Ele já chegou a ser o melhor no 1 contra 1 do Brasil em números, tá ligado? Questão de drible. O ano passado, no finalzinho, era um diferencial quando entrava. Mas nunca, de fato, se firmou. Eram jogos esporádicos que ele tinha lampejos de craque. E ele foi embora sendo reserva. Porque realmente não tinha mais espaço. Guilherme Biro. Apesar do pouco tempo, foi mal. Até o momento foi mal. Bem mal. Bem mal. Robert Renan. Jogou pouco. Acho que 11 jogos. Mas jogou bem, mano. Mas deixou marca. Jogou bem pra caramba nos 11 jogos dele. Mas tá acima de um... Mas o GP teve mais momentos de protagonismo, por exemplo. Eu acho que eu tocaria no mediano mesmo. Porque não dá pra jogar ele no bom de bola, pô. Se for comparar os caras que estão ali... Mano, rapaziada, só pra dar uma explicada também, o bom de bola, não necessariamente quem não tá no bom de bola é ruim, tá ligado? Sim. O cara que tá no mediano, ele pode ser bom, mas faltou regularidade, às vezes, faltou tempo no Corinthians, ele só não, às vezes tá na prateleira dos que estão acima, tá ligado? Mas ele pode ser bom também. Se a gente for colocar em prateleiras, o Robert Renan não tá na mesma prateleira de Pedrinho, Mantuan, João Vitor, Adson, Duqueiroz, porque jogou muito pouco, pô. Jogou muito pouco e já foi negociado. Exatamente. Pedro. Mal jogou. Uma promessaça do Corinthians foi vendida por preço de banana, mas que até o momento não virou, né? Vamos falar a verdade. Caetano. Infelizmente foi mal. Apesar de que fez um 23 bom, fez um 2024 pavoroso em que a gente elegeu ele o pior jogador do Corinthians do ano. E eu nem acho que fez um 23 bom, mano. Pra mim fez um 23 ok. Acho que foi bom pra um reserva. Um 23 sem prejudicar. E um 24 horroroso. O grande, não só ele, o Mano Menezes tem muita culpa, o elenco, enfim, mas um dos grandes responsáveis pro Corinthians não ter mais o tabu contra o São Paulo em Itaquera. Sim. Isso pesa muito. Murilo, bom de bola. Bom de bola. Muito bom de bola. Pô, bom de bola jogou muito. Vamos tacar ele ali, porque a gente vai ter que mexer ali em cima já. Vamos terminar aqui, que a gente vai ter que rearranjar. Muito bom de bola. Puta que pariu, velho. Felipe Augusto. Mediano, né? Mediano. Eu gostei do que vi dele no profissional e considerando que ele era muito jovem, ele subiu com 18. Fez ali 3 golzinhos, se eu não me engano, né? Acho que foi 2 só, foi um na Libertadores e um na Sula. Mas fez um outro bom jogo. Léo Maná. Mal jogou. Até o momento. Recorte muito curto. Deve ter mais oportunidade agora em 25 com a saída do Fagner, mas mal jogo.
Gabriel Moscardo. Bom, no Corinthians, bom de bola. Bom de bola. Pô, Arrumou o meio campo ano passado. salvou demais. O Moscardo, ele faz aquele gol contra o Vasco, entra muito bem na Copa do Brasil. Se não é o Moscardo naquele meio campo, a gente estaria complicadíssimo com o Fausto Vera no final do ano, cara. Não, vale lembrar isso. Em 23 salvou demais. Vale lembrar isso. Ele substituiu o Fausto Vera. Isso já justifica muita coisa. Por que o Corinthians não caiu no passado? No ano passado não, em 23. Arthur Souza. Não gosto desse cidadão também. Não gosto, mas mal jogou. Mal jogou, é injusto avaliar o desempenho dele, né? Até porque o pouco momento de protagonismo que ele teve, ele ainda fez um golaço contra o São Paulo, né? Sim, que não valeu de nada, mas Nada. fez. Rian. Mediano. Tá Ganhando espaço, tá melhorando cada vez mais. Teve momentos conturbados de expulsão, né? De indisciplina dele dentro de campo. Mas no geral, o cara tá melhorando, mas ainda não é aquele jogador pra você falar, pô, esse cara é super importante pro Corinthians. Ainda não. Kaique, mal jogou. Mal jogou, não tem o que falar. João Pedro Choca, mal jogou. Mas tem que jogar mais, porque é bom jogador. E Breno Bidon. Pelo menos bom de bola. Vamos tacar ele aqui, que tá na prateleira que a gente quer ver. E agora a gente tem que mexer nisso aqui, tem que colocar pelo menos mais 3 ali no top 10. Tá, vamos firmar alguma coisa primeiro? Só pra gente decidir de fato. Você concorda então agora que o Guilherme Arana é top 5? Infelizmente, porque eu não queria, mas Tem que ser. vai ser. Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, quem do bom de bola você acha que pode ir pro jogo muito? Vou citar quem eu acho que pode jogar muito. Jogou muito. Pedrinho. Carlos Augusto não. Piton não. Mantua, acho que recorte muito curto. Para mim, ó, Pedrinho e João Vitor poderiam ir. Talvez o... Não, do Queiroz eu acho que não. Apesar de ter ido bem, mas eu achava ele meio caneludo às vezes. Murilo e Bidon. Eu acho o Bidon melhor que o Moscardo. No Corinthians. Já. É porque jogou mais tempo também, né? Querendo ou não, o Bidon jogou Sim. o ano inteiro. O Moscardo, ele teve só 6 meses. Não acho que foi melhor. De verdade, não acho. Eu acho que Você não acha? o Moscardo, eu acho que ele foi mais importante. É que o Ele Bidon foi mais impactante, é característica diferente. Eu acho que o Moscardo foi mais importante para aquele time. Esse ano, quando o Bidon encaixa no time de vez, o time tava muito bem, tava todo mundo jogando muito bem. Sim, é. O Moscardo no time tava todo mundo uma bosta, ele tava se sobressaindo. Até ele tava carregando piano. Até se lembrar do gol do Moscardo e do jogo que ele joga sozinho, né? Sim. Mas, ó, o que eu já vou concordar, o Murilo tem que subir. O que o Murilo jogou em 23 é uma enormidade inacreditável Irmão, ter sido vendido naquele ponto da temporada. Apesar do flop, só não subiu o Pedrinho, velho. Cara, o Não Pedrinho, consigo, ele foi mano. protagonista em 19, mano. Tá, e aí? E aí que, porra... Em 18 ele foi talismã, mas ele foi reserva o ano inteiro. Tanto Não, na final sim. da Copa do Brasil que ele faz aquele gol, quanto na semifinal contra o Flamengo, ele era reserva. E eu sei que, assim, o meia, ele precisa ter mais protagonismo. Mas não jogou muito. Porra, mano, metade aí não teve protagonismo de porra nenhuma no Corinthians, mano. Mas foi pelo Pedrinho menos teve. titular. No mínimo foi titular. Ah, o Pedrinho foi em 19, legal. só, mas foi um ano chechel do Corinthians. Foi Pô, um ano que ele mano. foi bem e que ele de fato foi um dos melhores jogadores Ele daquele foi ano. bem. E 18 ele é o talismãzinho, pá. Pô, mas eu vou premiar um 12º jogador? Que Pô, nem mano, foi tanto mas assim, foi em 2 jogos. Mas até aí, se a gente for falar disso também, o Murilo jogou pouquíssimo tempo no Corinthians. Mas o Murilo, ele mudou ele foi o titular. time. Mas, Ele foi mas, titular e mas mudou um aquele ano time. completamente melancólico também. Foi melancólico o ano, mas ele foi o cara. O Pedrinho não foi o cara, meu Deus. Ó senhor Pedrinho. Por Mas ele exemplo, foi o melhor jogador do time 19. Pode ter sido, mas os outros caras que foram perto dele não foram tão atrás assim. Tipo, pô, o Gustavo foi bem, querendo ou não. Sei lá, o Love foi muito bem em 19. O Gil, quando volta, chega muito bem. Tem muitos caras que podem ser. Mas posso fazer uma... Então, se a gente for decidir do Pedrinho, eu subiria o João Vitor, mano. O João Vitor, ele em 22, ele dá uma patinada ali com o Vitor Pereira. Mas em 21, pô, mano, não seria nenhum absurdo se em 2021 alguém virasse e falasse, pô, na minha opinião, acho que o João Vitor merece estar na seleção do Campeonato Brasileiro. Não seria um absurdo, mano. Eu não lembro quem foram os melhores daquele ano, mas... Pô, Lucas Claro e outro maluco. Tá, mas eu vou concordar. Porque eu Ele acho foi também um dos que o melhores João jogadores do jogou muita bola. Brasileirão, os melhores zagueiros do Brasileirão de 2021. Na época que o Gil já tava numa baixa, o João Vitor, em alguns momentos, teve que carregar ele. E até quando tava de lateral direito, tava super bem também. Também, verdade. Tá, mas eu acho que dá pra... Puta que pariu. Mais alguém jogou muito? Eu não concordo com o Pedrinho, mano. Eu tô em dúvida nesses 3 últimos aí.
No Du, no Moscardo e no Bidon. Mano, eu acho maneiro deixar o Moscardo e o Bidon na mesma categoria. Quer subir os dois? Quer subir os dois? Não, deixa no bom de bola. Bom de bola? Eu não consigo colocar nenhum dos dois acima do Pedrinho no Corinthians. Mas eu acho o Moscardo parecido com o Murilo, no sentido de que, foi muito importante. Na hora que entrou no time era pra não sair mais, e que pena que foi embora, porque poderia ainda estar rendendo muito. Mas o Murilo foi mais pica do que o Moscardo, eu acho. Pode ser. Ou quer colocar o Murilo... E até o Murilo momento ele se mostrou mais jogador no também. bom de bola pelo tempo. Cara, sabe o que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer isso aqui. Definir quem vai pro top 10. Porque talvez se o Murilo vai pra lá, fica o Moscardo do Bidon aqui, numa categoria abaixo. Mas eu não concordo com o fato de estar acima do Pedrinho. Mano, não dá pro Moscardo e o Bidon estar acima do Pedrinho, mano. Não dá, velho. Os caras jogou 3, 4 meses profissional, mano. Não é assim também, porra. Não, o Moscardo jogou ele estreia ali em junho, julho. Jogou 6 meses e jogou esse ano, tem 2 jogos. O Bidon aí tá o ano inteiro, mas se for pegar em partidas disputadas, ficou um tempo sucateado. Mano, gosto muito dos dois, mas tipo, porra, velho, não dá pra deixar o Pedrinho... Mano, não dá, essa opinião não existe, deixar o Pedrinho abaixo dos dois. Existe. Não existe, mano. Rapaziada, nos comentários me ajuda aí, mano. Não tem mal, eu não tenho todo esse apreço pelo Pedrinho, não. Não, nem eu, mas... E aí? Precisamos de mais 3 no top 10. Mais 3, obrigatoriamente? Mais 3 obrigatoriamente. Pelo que jogaram no Corinthians. No Corinthians? Posso começar? Um aqui? Por favor. Rosinei. Protagonista não, mas importante em título. Querendo ou não, os últimos 5 ali, por mais que o moleque... Não, o Pedrinho sim, mas... O Murilo, o João Vitor, o Moscardo e o Bidon não ganharam nada. O Rosinei foi importante em título. Se esse é seu critério, mais uma vez, eu vou puxar o Maicon junto com o Rosinei. Tá bom. Porque também foi importante em título. Em 3 títulos. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, o outro Campeonato Paulista. E aí? Júlio César? Cara, por importância pode ser. Por bola jogada, é que o Júlio César é o único daqui que a gente olha e a gente fala, tem uma qualidade um pouco abaixo. E eu acho que a gente não consegue colocar o Anderson porque a gente não viu. Mas às vezes a gente tá cometendo um crime enorme com o nosso mano Anderson, né? Pode ser, mas desculpa, Anderson, não te vi jogar, então é mais difícil. Ó, o Pedrinho eu acho crime, tá? Já deixando claro. Eu acho crime jogar ele ali em cima. O Anderson acho que não dá pra jogar. Não, eu acho que as duas únicas possibilidades são, com todo respeito, Júlio César e Anderson. O resto é muito moleque, mano. Também acho. Cara, eu acho que por importância é justo colocar o Júlio César. Vamos colocar o Júlio César. Vamos botar o Julião. Querendo ou não, também, se vamos falar de título, ele foi mal em 2012, mas em 2011 ele foi bem titular de um time campeão brasileiro. Ó, rapaziada, tá aparecendo aí na tela, vou tentar jogar aqui um... Talvez a gente tenha sido injusto com o Anderson. Me desculpa, Anderson. Talvez a gente tenha chapado com você aí. Ó, tá difícil de ver, porque tá grande, mas essa é a nossa tier list, tá? Top 5, Gil, Jô, Fagner, Dentinho, Guilherme Arana. Top 10, Edu Gaspar, Malcom, Rosinei, Maicon e Júlio César. Pode ser que a gente esteja maluco aqui em algum momento, mas... Eu acho que a gente foi injusto com o Anderson, mas, gente, por favor, entendam que a gente não viu. A gente tá colocando só pro relato, então é difícil avaliar, mano. E também entendo que, é mais difícil ainda avaliar porque tem 66 nomes nessa parada aqui, tem gente pra cacete. Tem 1h04 que a gente tá gravando. Eu não sei como a gente fez 1h04, a gente faz vídeo com 20 nomes que dá 1h20. É que tem muito no mal jogou, muito no quem, muito no foi mal, que nem precisa debater muito sobre. Mas enfim, tá aí a tier list. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a sua opinião, qual do seu top 5, qual do seu top 10. Se a gente cometeu algum crime, a gente acha que provavelmente pode ter um, até pode porque ter tem um algum jogador aí que a gente não viu jogar. Talvez no mediano subir alguém, que eu acho que poderia ter ficado faltando, mas... Ou até descer alguns que a gente tentou ser amigo. Mas no geral, cara, acho que ficou coerente. Deixa seu like aí se você gostou, se inscreve no canal, seja membro aqui se você quer ajudar a gente. Pix pra Arena pra ajudar a pagar. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.